meu nome é Nathalie Neri, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. Estamos hoje aqui para um vídeo especialíssimo com duas convidadas especialíssimas, Lu e Ponto, Mari Torquato, que estão participando junto comigo do projeto do YouTube Fique em Casa e Saia do Aperto comigo. Então, gente, me diga como você tá, como é que você tá, Mari, como é que tá a vida? Ai, menina, é uma loucura tá aqui. Eu tô do outro lado do mundo, tô fazendo mestrado em Berlim. Eu tava ansiosa por esse contato social, porque realmente eu acho que é uma nova forma da gente poder se conectar e compartilhar nossas angústias, aflições e dicas de como lidar com esse momento muito louco de se viver. Principalmente pra mim, que tô longe da minha família, dos meus amigos. É um desafio a mais. Explica mais o Vai Uma Mãozinha aí pra galera que se não É te verdade, conhece tem como que obrigação, tipo de blogueira eu sou. Né? Tem que fazer. O merchan. Gente, meu nome é Mariana Torquato, para você que não me conhece. Eu tenho um canalzinho muito maravilhoso que traz informação e entretenimento de qualidade sobre pessoas com deficiência. Eu tento falar sobre isso de uma forma mais leve e divertida, para que a gente possa mesmo começar a pensar nessas pessoas, que elas existem e que deficiência não é algo necessariamente ruim e que merece ser alvo de tipo pena e tal. A gente é gente como a gente. E no meu canal você vê um pouquinho mais disso. Lui, como você tá, amiga? Fala aí pra gente. Eu tô bem, assim, né? Tentando me adaptar a essa nova rotina de quarentena. Eu nunca imaginei que estaria presa na minha casa. Eu sempre fiquei presa na minha casa por opção, mas agora eu estou presa na minha casa por obrigação. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tava sentindo falta desse contato social, humano e coisas que a gente nunca imaginou antes, né? Nunca imaginei que a gente estaria numa collab à distância com a Mari de outro lado do mundo e a gente também em cidades diferentes. Então tô bem feliz de estar aqui com vocês. E fala do Lui Ponto. Ai, sim, o meu canal. Pra quem não conhece meu canal, eu falo sobre feminismo, vivência LGBT, principalmente vivência lésbica, porque é a minha vivência. E já tô no YouTube há um tempo, acho que vai fazer talvez 12 anos já, meu Deus do céu. Caramba! Ai, minha coluna até doeu agora que eu falei isso. Me sinto uma jardim de infância. Ai, não, mas assim, eu realmente comecei a falar sobre os temas que eu falo hoje faz alguns anos só, tipo 3, 4, talvez. Gente, sou fãzona demais do canal da Mari, da Lu, e a gente tá junto aqui há muito tempo, tentando, né, transformar essa internet em um lugar um pouquinho mais legal de se viver, com mais responsabilidade na produção de conteúdo e bastante informação. A gente veio falar nesse vídeo sobre saúde mental, né, sobre como a gente tá lidando com as coisas nesse período de isolamento voluntário, né, no nosso caso, no nosso país, entendendo quais são as questões, porque é isso, a gente tem falado muito de saúde, a gente talvez nunca tenha escutado tantos infectologistas como a gente tá escutando agora, mas a gente também tem um outro lado que vem, né, se transformando e vindo à tona, que mexe com com nossos desejos de ser, de não ser, de fazer, de não fazer, de dormir, de não dormir, de acordar, porque a gente acha que é só ficar em casa, e na verdade é muito mais do que isso, porque a gente tá vivendo um estado, né, de ansiedade generalizada. Mari, como é que você tá lidando com isso, principalmente estando em outro país, afastado da sua família, porque foi isso que você disse, né, tudo isso ainda é agravado por uma outra série de relações. Como é que você tá lidando com essa ansiedade, com o medo, enfim? Cara, é um dia de cada vez, assim. Tem dias que eu tô ótima, que eu acordo, vou fazer um exercício, né? Eu boto o celular ali, um exercício, uma dança, faço. Aí, tipo, produzo, me sinto bem. E tem dias que eu acordo, tipo, nossa, eu não quero fazer nada, eu só quero ver Netflix o dia inteiro, eu não quero ver nenhum número de OMS, eu não quero mais saber quantas mortes tem. A minha faculdade ainda tá rolando aula online, então tem que se adaptar a isso também. Sabe, não tem como fingir que nada tá acontecendo. Tem muita gente falando, a gente tá em home office e tal. Isso não é isso. A gente tá em casa, tentando trabalhar, se concentrar no meio de uma crise no mundo, entendeu? Exato. Então, não é tão simples quanto pode parecer, assim, a pessoa fala, mas trabalhar de casa de pijama. Todo um novo mundo que a gente nunca viveu isso, né, na nossa geração. Então, isso não tem no livrinho como lidar e como conseguir se manter produtiva e como conseguir, né... Ter o mínimo de sanidade. Exato, manter a sanidade mental num momento tão difícil. Eu chego em casa, eu lavo a mão por não sei quantos minutos, entendeu? Eu tenho músicas que eu sei que tem a duração do tempo que eu tenho que lavar a mão. Ótimo, E eu não sei se vocês estão percebendo também,
diferenças no jeito que vocês se comportam na rua, né? Uhum. Tipo, eu tô me notando umas coisas absurdas que eu faço que não faz sentido nenhum. Tipo assim, alguém tá de máscara, aí eu prendo a respiração. Não faz sentido nenhum. E aí... É psicológico. É psicológico total. Tipo, a pessoa tá de máscara, então ela tá infectada, então eu não posso respirar. Mas não tem nada a ver, sabe? Comecei a perceber, assim, coisas de como é difícil não se tocar. E comecei a pensar nas pessoas que precisam do toque para viver, tipo pessoas surdo-cegas, pessoas cegas que dependem do toque. Então, como é que você vai dizer, você tem que manter o isolamento social? A pessoa precisa daquilo para interagir com o mundo, né? E a gente não para, às vezes, para pensar muito nessas coisas e fica no nosso mundinho, no como tá sendo difícil pra gente. Exato, as coisas são muito mais complexas do que elas parecem ser, né? E é isso, a gente vai falar um pouco mais sobre essas, né, esses privilégios e não privilégios que a gente tem e não tem durante esse tempo, e as coisas que a gente vem descobrindo. Eu tenho descoberto que eu sou uma pessoa que toca em tudo. Eu, talvez porque eu seja uma pessoa desequilibrada, mas qualquer poste eu tô segurando, qualquer escada rolante, qualquer corrimão, e me desabituar a isso, e eu roo unha. Então, eu tô 2 vezes mais motivada. Pra mim, a resposta é fique em casa na maior parte do tempo. Mas, Lui, eu me identifico muito com o que você falou, porque é isso, somos mulheres caseiras. A gente não gosta de sair, fica trancada a vida inteira. Ficar em casa é tão bom. E eu achei, quando surgiu, né, eu falei, gente, mais do mesmo. Tô acostumada, manda que eu seguro. Aqui em casa, vocês que lutem, né, porque eu moro com mais 2 pessoas, o Jonas e o Júlio, que são 2 rueiros. Aí eu falei, boa sorte pra vocês. E pra mim tá sendo muito difícil, surpreendentemente. Tipo, eu tô com o meu sono todo desatualizado. Eu tô muito ansiosa, com a cara toda pipocada de espinha por causa de medo, de ansiedade. Então não é só estar em casa. Tudo mudou. Como é que tá sendo pra você? Como é que você, como uma pessoa que já trabalhava em casa, já estava em casa, está percebendo, né, essa mudança que não é só na rotina, é na forma como a gente se relaciona, enfim. Eu também achei que no começo ia ser fácil. Eu pensei que não ia ser um desafio pra mim, porque eu sou muito caseira e eu nunca tive esse problema de estar em casa, de ficar entediada ou de querer sair. Eu, assim, fazia o possível pra não ter que sair de casa. Mas eu tô começando a passar por um momento muito peculiar, assim, da minha vida, porque eu descobri, já faz uns 2 anos mais ou menos, que na verdade eu também tinha ansiedade social. Então a minha dificuldade de sair, de ir para lugares públicos, de ver pessoas e participar de eventos, também não era só uma vontade de estar em casa, era uma dificuldade de estar fora de casa. E aí nos últimos tempos, nos últimos meses, depois do meu tratamento, enfim, eu tava retomando a minha vida, eu tava retomando as minhas atividades. Eu já tava conseguindo sair de casa e me senti confortável. Eu participei de eventos grandes. Chegou um momento na minha vida, na verdade, que eu não tava conseguindo ir no mercado fazer compras, sabe? Por causa disso, de ver pessoas, de estar num lugar público. Nos últimos meses eu tava me sentindo bem, eu tava conseguindo fazer essas coisas e me sentindo confortável. E aí, de repente, chegou tudo isso e foi decretado, pronto, você não pode mais sair da sua casa. E aí eu fiquei com um sentimento muito ambíguo, porque por um lado eu pensei, que bom que eu não vou precisar mais passar por esse desafio de sair. Mas depois eu comecei a perceber que eu tava me sentindo ansiosa na minha casa, uma coisa que nunca aconteceu comigo. Então os primeiros 15 dias eu tive crises de ansiedade, fiquei com enxaqueca todos os dias, eu tava me sentindo muito mal. Acho que só agora que eu tô conseguindo me acostumar um pouco com essa realidade. Isso que a Mari falou, a gente tá vivendo um momento de exceção. A gente tá passando por um luto, inclusive, porque a nossa vida como a gente conhece não existe mais. A gente vive com uma preocupação constante do que vai acontecer com as pessoas que a gente gosta, e não só com as pessoas que a gente gosta, as pessoas em geral. E como é que vocês têm feito pra lidar com essa ansiedade, pra lidar com todas essas questões que têm tomado isso? Porque você, Lu, principalmente estava nesse processo, no meio de um processo muito importante pra você, de aprender a lidar com algo, e eu tenho certeza que todo mundo também estava no meio de vários processos, e eu até tava falando sobre isso no Instagram esses dias, que as pessoas ficaram, eu tava com tantos planos, tipo, eu tava com a entrada na minha graduação começando, eu tava indo pro meu primeiro emprego, eu tava com a vida acontecendo e às vezes no ápice, porque foi bem no começo de ano e a gente sabe como começos de ano tem essas novas resoluções e esses momentos em que a gente tá no meio de grandes transformações e de repente tudo estagnou, tudo parou. E aí a gente fica com esse medo de perder e às vezes só atrasou, mas às vezes o processo se perde um pouco. Como é que vocês têm feito pra se manter?
para não perder de vista e do horizonte os processos de evolução que vocês já estavam tendo? E quando 2020 começou, eu pensei, esse ano é meu. Esse ano vai ser o ano, porque eu tava, então, enfim, me sentindo melhor em relação à ansiedade. Eu também tava com muitos projetos em relação ao meu canal e ao meu trabalho de forma bem ampla. Eu pretendia publicar o meu livro esse ano, por exemplo. E aí agora todas as coisas ficaram um pouco... A gente não sabe quando que tudo vai voltar ao normal, mas será que qual vai ser esse normal? Entende? A gente não tem mais uma perspectiva, assim. É verdade. Então, realmente, eu acho que todos os meus planos pra esse ano foram... Eu não vou dizer que, assim, as coisas não vão mais acontecer, mas as coisas não vão acontecer da forma como eu planejei. E isso a gente precisa compreender e aceitar, trabalhar e pensar também que existem outras coisas que a gente pode fazer esse ano, sabe? Acho que outros aprendizados, outras conquistas, enfim. O que mais me toca, assim, gente, pra falar bem a verdade, não é nem em relação a esses planos mais concretos, mais, enfim, de trabalho e tal, porque, bom, fazer o quê, né? Estamos no meio de uma pandemia global e coisas muito sérias estão acontecendo. É mais pra mim mesmo justamente a parte da ansiedade. Porque é um desafio que eu achava que eu não tava... Eu tava lidando com outros desafios. De repente vieram outros muito novos. E você, Mari? Como tem sido lidar, o que você tem feito ou pensado pra conseguir sair desse ciclo de tô perdendo meu ar, não sei pra onde ir? Eu acho que eu me vejo muito na fala da Lui, assim, nesse sentido de, eu tinha muitos desafios que eu estava lidando, né? Esse ano vai ser meu primeiro ano completamente fora do Brasil, eu ainda estou me adaptando ao fato de estar vivendo aqui, ao fato de estar fazendo um mestrado em inglês, porque encher linguiça em português, minha querida, é muito fácil. Você vai encher linguiça em inglês pra você ver, pra fazer não sei quantas mil palavras no exercício. Então, assim, eu tava lidando com isso pra mim já tava, tipo, enchendo a minha mente. E aí, do nada, todas as minhas prioridades mudaram, sabe? Então, a minha prioridade começou a ser voltar pro Brasil. E aí, eu preciso ir pra amanhã pro Brasil, porque eu preciso ficar perto da minha família. Dane-se essa faculdade aqui, dane-se esse mestrado, porque eu acho que as minhas prioridades voltaram pra estar junto com quem eu amo, assim, e quem eu quero proteger, né? Mas aí eu percebi que se eu quisesse proteger essa pessoa, eu tinha que ficar aqui. Porque aqui é o foco maior do que agora no Brasil, né? Por enquanto. Então, assim, pra mim, não pirar tá sendo muito difícil. Eu não vou mentir pra vocês. Pra mim tá sendo um dia de cada vez. Cada dia eu coloco um objetivo do próximo dia que eu tenho que cumprir, que eu tenho que cumprir, não, que eu desejaria cumprir. E quando eu cumpro esse objetivo, eu, tipo, tento fazer uma coisa que me dá prazer, sabe? Nem que seja, tipo, lavar meu rosto e botar uma máscara, lavar meu cabelo e, sabe, tipo, fazer coisas que me deixam felizes, de fato, pra tentar acalmar por dentro, porque a ansiedade tá tomando conta, eu acho que não só de mim, de todas nós. E eu fico pensando, assim, nas pessoas as pessoas que mais precisam mesmo, né? Eu fico pensando nas pessoas do grupo de risco, eu fico pensando em todas as coisas que a gente vê acontecendo politicamente no país. É que eu tava pensando no que a Mari falou, sobre viver um dia de cada vez. Eu acho que quando você tá passando por um momento complicado em relação à sua saúde mental, você já tem esse pensamento de que é um dia de cada vez. Só que agora eu sinto que não é nem um dia de cada vez pra mim, é um momento de cada vez. Porque tem dia que eu acordo e eu tô me sentindo bem, e aí eu faço coisas, eu começo a trabalhar, eu limpo a minha casa, e de repente me bate uma sensação muito ruim. E aí eu nem consigo entender, mas eu acho que essa oscilação de humor e de energia é natural, levando em consideração o momento que a gente tá vivendo, sabe? E aí eu tento encontrar estratégias pra ficar bem, assim, né? Sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu tô numa eterna TPM desde que tudo isso começou. E que não passa mais. Sobre essas questões, né? Justamente parece que tá tudo muito mais à flor da pele. E aí eu fico me perguntando, será que está à flor da pele ou será que a gente só tá mais perceptivo? Porque agora a gente tem menos ruído, né? Como a gente tá nesse processo, é isso. Estudando, indo pra uma parte assim muito mais subjetiva e simbólica, a nossa casa representa a gente, né? Não numa forma tipo, o que você é, onde você come, onde você mora, sabe? Mas a nossa casa é um espaço que a gente já materializa a ideia de segurança, ou a ideia de calma, de introspecção. É um lugar que a gente se conecta muito mais com a gente, né? Quando a gente sai na rua, a gente tem as nossas personas, as nossas defesas, né? Eu sou uma outra pessoa na rua, eu me comunico muito mais, eu tô muito mais esperta, principalmente morando em São Paulo, eu tô o tempo inteiro 100%
100% atenta. Então, quando eu chego em casa, eu já chego em um estado de cansaço. Mesmo que eu não tenha feito nada, porque sair de casa já me monta em um outro ser que eu preciso pra sobreviver nas condições, nos espaços que eu sobrevivo. E agora não tem mais isso. Então, agora toda essa energia que talvez teria, não só do sair de casa, mas até às vezes do ver as pessoas andando, do ir na padaria e voltar da padaria e acontecer alguma situação complexa só nessa pequena distância, né? Agora parece que a gente tá em casa e tá um grande silêncio e só tem a gente, os nossos familiares, as pessoas que sempre moraram perto da gente. Parece que tá todo mundo tendo que se olhar e se ver e se sentir muito mais. Então talvez essas grandes trocas de humor também, obviamente não em casos em que há algum tipo de interferência de fato mental, hormonal, né? Isso que acontece no dia a dia mesmo, sabe? Às vezes eu tô mais triste, às vezes não. A gente tá talvez notando isso com muito mais profundidade. E eu me peguei, eu não sei vocês aí em casa, mas eu tô me pegando em vários momentos, me anestesiando intencionalmente. Tipo assim, eu não preciso assistir essa série, eu nem queria estar assistindo essa série, mas eu vou assistir como se minha sobrevivência dependesse disso, porque eu não quero olhar pra outras coisas que eu tô sentindo. Olha, eu tô sentindo esse incômodo, eu tô sentindo esse mau humor, eu tô sentindo esse cansaço, essa estafa mental, e eu não sei de onde ela tá vindo, então peraí que agora eu vou organizar minha gaveta de Tupperware como se a minha casa fosse morrer e tudo fosse desaparecer. E aí eu falei, pera, isso aqui não é natural, não é nem produtivo, eu não tô fazendo nem motivada por algo positivo, eu tô fazendo isso pra não me olhar, pra não perceber alguma coisa que tá sendo dita aqui. E nesse sentido, sem querer me alongar muito porque eu tô fazendo um grande resumo, eu venho tentando me conectar muito com as minhas paixões raízes, sabe? Tipo assim, então talvez jogar videogame não seja uma paixão raiz, seja uma anestesia. Pra algumas pessoas pode ser uma paixão raiz. Rolar o feed no Instagram pra mim não é uma paixão, definitivamente. Muito pelo contrário, é gatilho profundo. O que eu gosto de fazer? Mano, eu gosto de costurar e eu não costuro há anos. Vou fazer uma coxa de retalho, vou fazer uma fronha, sabe? Vou costurar algo. Eu falei, caraca, olha isso, sabe? Então, eu acho que até as formas como a gente busca se distrair nesse momento, elas falam muito sobre o que a gente tá vivendo, né? Será que a gente tá passando o dia inteiro no Instagram? Será que a gente tá maratonando todas as séries de uma vez e virando madrugada, que é o meu caso? É o meu caso. Será que a gente... Então, né? Tipo assim, será que isso te alimenta? Se alimenta a alma, eu acho que vale. Mas se não, o que a gente tá escondendo? O que a gente tá enfiando pra baixo do tapete? E aí, sobre rolar feed no Instagram, quero perguntar pra vocês, como é que tá a relação de vocês com a produtividade? Porque eu sei que o pessoal daí de casa, né? Assim como todos, porque é isso, trabalho não parou, escola não parou. Quem não conseguiu trabalho de home office tá se expondo e tá tendo que pegar busão lotado, tá tendo que ir e gerando esse medo ainda mais, né? E às vezes tendo que fazer o trabalho de muito mais gente porque reduziram os times, as equipes, os grupos de trabalho. Quem tá em casa tá tendo as cobranças também, porque parece que agora não tem mais horário, né? É isso, a gente trabalha feriado, a gente trabalha de noite, porque tá em casa mesmo, né? Como é que vocês estão lidando com a produtividade? Como é que vocês não estão lidando com isso? Eu acho que a minha ligação com a produtividade está sendo, assim, me arrumar como se eu fosse trabalhar, sabe? Como se eu fosse sair na rua, como se eu fosse colocar aquela persona Mariana pra fazer reunião de trabalho, até assim, ó, eu tô tentando usar a quarentena pra voltar pro canal, pra fazer vídeo 2 vezes por semana, ou pelo menos 1 vez por semana. Tô tentando realmente me distrair com coisas que eu gosto, mas que também sejam produtivas. O problema é que eu sou muito viciada no drama do dia que eu tenho que entregar as coisas, sabe? Eu não sei vocês, mas eu trabalho com pronta entrega. Eu faço as coisas 1, 2 dias antes do máximo do que eu tenho que entregar. E isso vai me deixando ansiosa. Eu adorei esse termo, porque eu chamava de atraso, agora eu vou chamar de pronta entrega. É pronta entrega o nome. O termo técnico. Eu amei isso, eu amei. Obrigada. Imagina, amiga, estamos aqui pra isso. Pra dar novos termos pra procrastinação. Então, exatamente. Então, assim, eu preciso ter eu sou dessas de pecar na pressão de ter que entregar um negócio até o dia tal, né? Eu não me planejo, eu sou essa pessoa. E aí, agora, além de tudo isso, tem mais essa ansiedade do corona, da pandemia e tudo mais, de estar se adaptando a isso tudo, das notícias, do feed. Pra lidar com isso mesmo, pra mim, tá sendo colocar, como eu falei, um dia de cada vez, e
e também não me cobrar tanto. Eu tô tentando ser mais flexível comigo mesma e tentar entender que eu tenho meus limites, que não é uma situação comum e que tá tudo bem eu parar e fazer a unha ou limpar o banheiro ou alguma coisa que eu sinta que vai me fazer bem naquele momento, sabe? Então, eu tô vendo um discurso muito forte, assim, na internet, de aproveite a quarentena. Eu acho que é um discurso muito usado, assim, um discurso muito liberal, de tipo, aproveite a crise, aproveite qualquer momento ruim da sua vida pra crescer, pra ganhar dinheiro, pra, enfim, fazer várias coisas. E eu acho esse discurso muito problemático, porque, em primeiro lugar, a gente tá vivendo um momento muito difícil pra todo mundo. A gente não tá de férias, a gente não tá em casa aproveitando, enfim, a nossa casa e o que ela pode oferecer, sem contar que muita gente não tá em casa, sabe? A gente tá falando muito sobre o isolamento, porque essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas muita gente não pode estar em casa. E então eu acho que esse discurso gera ainda mais uma ansiedade generalizada, assim. Nos primeiros dias, inclusive, eu fui pega por esse discurso. Eu pensei, bom, tá, tudo bem, eu tô em casa, então eu vou colocar um projeto em prática que estava guardado, eu vou gravar vídeo todo dia, eu vou aumentar a quantidade de conteúdo que eu produzo. E depois eu pensei, peraí, eu não tô bem, sabe? Não é um momento fácil pra isso, então eu tô tentando equilibrar, produzir o meu conteúdo, trabalhar, mas sem que isso sobrecarregue a minha saúde física, emocional, mental. Exato. Eu acho que eu também comecei muito sendo afetada por esse discurso, né? Porque é isso, assim, pra mim não mudou muito, né? Porque eu sempre estive em casa, mas as outras relações e demandas mudaram. Então, se eu tinha que ir pra algum lugar, eu não tenho mais. Se eu tinha que me encontrar com alguém, eu não tenho mais. Então, todo mundo tá adaptado. É como se o mundo tivesse adaptado a um estilo de vida que eu já tinha. E aí eu falei, beleza, então, de fato, vai sobrar mais tempo. Porque não tem tempo de deslocamento, não tem tempo de acordar e me arrumar um pouco antes, que eu me arrumo da cintura pra cima. Mesmo assim, eu me vi pega nisso, né? E eu mandei uma mensagem pra minha orientadora que eu tô entregando meu TCC, né? Ela falou, pra gente segue tudo igual, né? Afinal, você não ia ter que vir pra aula mesmo. Aí eu falei, que delícia, tá bom, obrigada. E aí ela, vamos inclusive marcar logo uma reuniãozinha por Skype. E aí eu pensei, é isso, tipo assim, as coisas não pararam, né? As coisas continuam acontecendo e ainda mais confusas, né? E os horários? E como é que a gente faz as coisas? E como é que a gente se conecta? Você não tem quando você começa e quando você termina. E isso é muito sobre a forma como a gente já vive, né? Não é mais e-mail, a resposta é sempre imediata porque é WhatsApp, sabe? Ou porque é Instagram. E eu acho muito legal a quantidade de pessoas que se propuseram no começo, principalmente, ainda estão a oferecer conteúdo gratuito pra muita gente online. Tipo, isso foi incrível. A galera fazendo aula de dança, dando curso de línguas, falando sobre uma série de coisas. E isso é muito foda, porque talvez fossem pessoas que em outro contexto dessem esses cursos de forma paga, ou você dificilmente iria acessar. Nem todo mundo ainda pode acessar, não dá pra dizer que é democrático, porque quando a gente entende, né, o acesso à banda larga no Brasil, a gente sabe que as periferias não vão estar acessando massivamente essa quantidade de lives, essa quantidade de, né, porque a gente tá falando de consumo de banda larga e consumo de dados. As pessoas ofereceram com a melhor das intenções, e pra gente que também produzia conteúdo, veio isso, né, putz, o que eu tô fazendo? O que você tá colaborando? Aí eu falei, putz, eu não sou uma infectologista, eu não manjo nada da área da saúde, eu não vou poder tá colaborando com isso. O que eu posso fazer? Será que eu tenho que fazer live? Será que eu tenho que fazer esse tempo ocioso, muito entre aspas, render e ajudar os meus seguidores? Como é que eu vou ser prestativa? E nisso eu entrei numa loucura por uma semana, não fiz nada, não fiz nem o que eu devia ter feito, fiquei cheia de pipoca na cara de desespero, e aí eu falei, calma, né? Foi justamente o que a Lu falou. Tá muito difícil. Pode estar parecendo às vezes fácil pra muita gente que tá acordando 5 horas da manhã pra malhar e fazer yoga, chamando seguidores pra acordar 5 horas da manhã, malhar e fazer yoga, mas às vezes a pessoa sempre fez isso, né? É natural, só que como a gente tá nesse momento, a gente olha até pra produtividade do outro e ela dói muito mais na gente
do que ela talvez doeria em outros contextos. Então, ficar muito atento também a como a gente interpreta não só as nossas ações, mas a vida do outro agora. Porque se antes a gente tinha um estado de hiperexposição na internet que incentivava a gente a se sentir mal com as nossas vidas, agora então, né, as pessoas só têm lives pra se comunicar. E tá rolando também uma vigilância, né? Não sei se vocês já perceberam, mas tá rolando uma vigilância. Assim, nossa, você fez um stories fora da rua, como assim? Que tipo de exemplo? Gente, eu também preciso ir no mercado, sabe? Mas como é que tá a quarentena aí? Aqui na Alemanha, foi até engraçado, eu fiz um vídeo sobre isso, que eu tô observando os alemães, né? E é muito engraçado que eles têm uma questão muito forte com a liberdade individual deles. Foram muito tempo, eles não puderam nem passar de um lado da cidade para outro, então eles valorizam muito essa questão de pegar avião, de andar na rua, e eles são loucos por sol, tá dando dias muito lindos de sol, e o governo não é um governo autoritário, ele não pode emitir coisas do tipo fiquem em casa. Então tá rolando a recomendação, mas tem muita gente na rua, e eu achei que os alemães iam lidar com a questão da quarentena de uma forma muito mais rigorosa e dentro da caixinha, mas tá sendo completamente o contrário. É isso, foi como a Lu falou no começo, né? A gente tá esperando voltar pra normalidade, mas que normalidade é essa que a gente vai voltar, né? Será que ela vai acontecer do mesmo jeito que a gente conhecia antes? Porque a nossa geração, pelo menos, nunca experimentou de forma global, né, algo tão intenso assim. E as nossas gerações, as mais próximas, né, talvez. Até muita gente no começo começou a falar que, oh meu Deus, é isso, é uma guerra biológica, o vírus não vê pobre e rico, ele pega todos nós da mesma maneira, isso tá acabando, mostrando que as desigualdades caíram por terra. E na verdade o que a gente tem percebido é que há uma intensificação da percepção dessas desigualdades, não só no nível estrutural, de acesso a coisas básicas, como por exemplo, lave as mãos, quando você vê que pessoas em situação de rua não têm acesso a isso e estão expostas a todo tipo de contato, e aí você tem, sei lá, ONGs como, por exemplo, Pimp My Carroça, que trabalha com catadores em São Paulo, fazendo uma super ação para que as pessoas saíssem e deixassem água e sabão em garrafas plásticas na rua, sabe? Ou então, o básico é lavar a mão, então vamos lavar a mão. E aí o relato de muitas pessoas nas periferias, não só de São Paulo, mas nas favelas do Rio, dizendo que não chega água. E não só isso, mas também mentalmente, né? Quem mais está sendo afetado com isso? A gente tá em casa e mudou o formato. Mas e as pessoas que foram demitidas de fato? Como é que você lida com a saúde mental dessas pessoas que já estão nessa estrutura e nesse formato de falta de acesso? E que a quarentena e todas as relações confusas, que já são confusas para quem tem privilégio, só intensifica a vida de quem não tem, né? Como é que vocês estão percebendo isso? Tá me gerando um sentimento de impotência muito grande, né? A gente tem que exigir, né, essa ação do Estado, esse posicionamento para ajudar as pessoas em situação de rua, defender mulheres que estão apanhando dentro de casa de seus maridos porque estão justamente nessa situação de cerceamento da liberdade. É isso, o que eu posso fazer enquanto indivíduo? Será que é só ficar na minha casa e esperar acontecer? Quais são os projetos? Como é que eu posso me movimentar? Como é que eu posso ajudar a passar a informação e mostrar que tem mais coisa? Então, apesar de eu estar querendo muito, eu tô me sentindo tipo assim, mano, olha o tanto de coisa que tá acontecendo, sabe? Como é que a gente age? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão enxergando essa situação como um todo, sabe? Saindo do nosso quarto, saindo da nossa casa. Então, Nathalie, eu até falei antes, né, sobre quando que a gente vai voltar pra normalidade, mas eu falei isso muito a partir da minha vivência, porque pessoas em situação de rua, por exemplo, continuam em situação de rua, pessoas que não têm acesso a direitos humanos básicos, como acesso à água, como você disse. Acho que esse sentimento de impotência, o que eu posso fazer com os meus privilégios sociais para tentar diminuir essa assimetria? Eu acho que ela sempre acompanha a gente, mas nesse momento as coisas estão muito nítidas, né? Essa desigualdade tá batendo cada vez mais na nossa porta, na nossa cara. Esse questionamento é eterno e agora tá muito mais nítido. Eu tava pensando também, como a gente tá falando sobre saúde mental, eu acho que ainda existe um discurso de que saúde mental é coisa de, sei lá, rico, por exemplo. Esse recorte de classe, de gênero, de raça é muito importante para ser feito quando a gente fala sobre saúde mental. Quem está sendo mais afetado nesse momento? Não só em saúde física mesmo, né? A saúde física de algumas pessoas está muito mais em risco do que de outras pessoas, mas a saúde mental também. A pessoa que precisa sair, que precisa pegar um metrô, um ônibus lotado, a pessoa que
enfim, perde seu emprego, que não tem acesso a água, a sabonete. Só um exemplo dentro disso que eu me lembrei agora, da quantidade de relatos que tem aparecido nas redes sociais de homens negros, por exemplo, que estão experienciando um medo muito maior justamente pelo aumento da violência policial, porque é isso, tem que sair com as máscaras para se proteger, porque não podem não sair de casa porque estão trabalhando. E você não lida só com medo do vírus, você lida com medo de ser confundido, como sempre, como esse homem suspeito que vai ser pego pela polícia, porque vão achar talvez que você tá aproveitando de uma situação de pandemia global para praticar algum crime, sabe? É 3 vezes mais violento do que já era num estado absolutamente racista e violento contra pessoas negras. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é a questão de que um primeiro ponto é que algumas pessoas já viviam em isolamento muito antes disso, né, de tudo isso acontecer. Pro meu lado, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com muita dificuldade de locomoção, pessoas que precisam de um cuidador e não têm, já vivem no mundo onde a vida delas é dentro de casa. E muitas vezes a sociedade, do jeito que se comporta, continua dizendo para essa pessoa, olha, para mim não faz diferença você ir ou vir, entendeu? Você ter esse direito de ir e vir. Isso acontece muito, né, quando a gente fala sobre deficiência. Queria trazer também a questão de que muitas pessoas não conseguem cumprir a determinação de ficar longe das pessoas, principalmente pelo fato de que elas precisam de cuidados diários, de higiene, de alimentação, precisam de ajuda para esse tipo de coisa, para se vestir. Então elas não podem, né? Então fica ali o cuidador e a pessoa com deficiência que precisa do cuidador em risco o tempo todo. Um coloca em risco a vida do outro e não tem o que fazer porque as pessoas dependem desse serviço. E também, assim, uma coisa legal que eu vi sendo feito aqui na Alemanha, que eu achei muito legal, é que as pessoas estão colocando em portões de parque e tal, tipo, roupas e comida para pessoas em situação de rua, sabe? Então tem gente que coloca lencinho, tem gente que coloca banana, tem gente que coloca um casaco, tem gente que coloca itens de lavar a mão, de álcool gel, quando encontra álcool gel, né? Porque rolou toda esse egoísmo humano em relação ao álcool gel, papel higiênico e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que aprender com essa crise a ser mais solidário mesmo. Outra coisa que tá rolando aqui é você oferecer ajuda ao seu vizinho. Tipo, se o seu vizinho faz parte do grupo de risco, ou se o seu vizinho está infectado, você pode ajudá-lo a fazer compras, a ir na farmácia por ele, deixar na porta, sabe? A comprar comida. E coisas bem pequenininhas que a gente pode fazer, que é comprar uma comida para um vizinho quando a gente for no supermercado, que pode ajudar muita gente e não custa dinheiro e não, sabe? E é gostoso. No fim, você sai com uma sensação gostosa de que você pôde fazer alguma coisa, sabe? Eu também acho. Eu acho que a gente eu espero que a gente aprenda a ser mais solidário, a olhar mais a realidade da outra pessoa. Porque às vezes a sua dificuldade nesse momento a sua privação do direito de ir e vir. Mas algumas pessoas, por exemplo, como a Mari falou, sempre tiveram esse direito negado. E a gente fez justamente essa conversa para falar sobre saúde mental, porque a gente não queria que fosse passe uma máscara facial, sabe? Faça uma live com seus amigos e beba cerveja em casa. Porque, obviamente, são coisas que podem ajudar, não necessariamente estão ligadas à grandiosidade ou à profundidade dos problemas que muita gente tem enfrentado nesse momento, em diversos contextos. Isso aqui que a gente falou aqui é uma fração de tudo que a gente tá sentindo e vivendo, obviamente, né? Porque são muitos dias e a gente é muito profundo enquanto ser humano. Também uma fração de uma experiência muito pequena, né? Em comparação ao que a população mundial tá experienciando. Mas se vale dizer alguma coisa, esse vídeo todo e a nossa conversa aqui é um acalento. Tipo, a gente tá mal, né? Num estado geral. Cada um no seu lugar, cada um com as suas questões, mas você se sentir mal, ou você se sentir improdutivo, ou você se sentir triste, ou você se sentir frustrado porque não consegue fazer, porque não consegue organizar, tá perfeitamente normal, às vezes porque simplesmente não consegue dormir. Quanta gente tem me falado que tá com insônia, eu também. E sabe, você não tá sozinha aí em casa, e tá todo mundo se adaptando a isso em seus determinados contextos, e a gente tá percebendo de uma forma muito profunda, pra quem ainda não tinha percebido, que por mais que a gente se isole, a gente não vive sozinho, né? Não tem como lidar com a vida e existir sozinho no mundo. Então é isso. É sobre solidariedade, é sobre olhar pro outro, é sobre enxergar realidades diferentes das suas, entender o que você pode fazer pra contribuir, entender que vale sim usar a internet pra cobrar
poder público, porque bem ou mal a gente poderia estar numa situação muito pior se as pessoas não tivessem se organizado e dito que o que estava sendo pedido era absurdo, que a gente tinha sim que se proteger. Então é isso, vamos tentar organizar, usar esse medo às vezes e essa raiva, às vezes, e colocar, direcionar ela em o que a gente pode fazer por todos nós. Obviamente, né, não dá pra gente falar, vai ficar tudo maravilhoso, relaxa, querida, a vida tá linda. Felizmente a gente tá se conhecendo, né? Felizmente a gente tá podendo falar com você aí em casa. E eu tenho tentado pensar, né, que vai passar. E o que vai vir vai ser diferente. E sem querer também tirar boas respostas de crises como os liberais fazem. Mas pelo amor de Deus. a gente tá aprendendo muito com isso, né? A gente tá aprendendo a se conectar mais com as pessoas que a gente ama. A gente tá aprendendo a valorizar nossa família, os nossos pais. A gente tá aprendendo a dar valor em pequenas coisas que a gente antes tinha como garantido, né? E a gente não tem nada. Tipo, dar uma voltinha, né? Tipo, dar uma voltinha. Tipo, democracia. Tipo, um presidente consciente da vida. Não tá garantido sanidade quando você fala de política, não tá garantido bom senso, nada disso tá garantido e a gente tá entendendo que tudo é muito mais sensível do que é. E vocês, gente, você Mari, você Lui, um acalento pro coração das pessoas que estão assistindo a gente dentro do que é possível. Meu Deus, como acalentar as pessoas? Que eu não você tá consigo fazendo? acalentar a mim mesma. Acho que é entender que as mudanças, elas vão acontecer de qualquer forma, a gente querendo ou não. Realmente agradecer pelas coisas que a gente tem, sabe? Eu tenho um teto, que bom, sabe? Gratidão. Não sendo gratiluz, mas, cara, nesse momento é muito importante. E por mais que pareça que tá tudo muito nebuloso, que tá tudo muito difícil, vai passar. Eu acho que é o que você falou mesmo. Você falou e disse, Nathalie, vai passar. A gente não sabe quando vai ser, viver com essa insegurança de o que vai acontecer no mês que vem, a gente não sabe nem se vai ter avião, não sabe, certezas que a gente tinha na vida toda, não sabe se vai ter ônibus, não sabe se vai ter como você entrar no hospital, então assim, realmente é se cuidar, se puder ficar em casa, pelo amor de Deus, porque no fim a gente vai sobreviver a isso, sabe, isso eu tenho certeza, a gente pode sair com cicatrizes, com planos não sucedidos, mas com problemas na saúde mental, mas tudo tem jeito. Procure pessoas que estão fazendo terapia, tipo, procurem terapeutas que estão oferecendo seu serviço gratuitamente, oferecendo ajuda mental e tal, porque é necessário. Todo mundo tá mal, não é só você, sabe? Fica tranquilo, tá todo mundo mal, como dizia Jojo. Eu acho sempre um pouco complicado dar um conselho, passar uma mensagem, tentar confortar as pessoas. E acho que existe um pouco isso no nosso trabalho, né? As pessoas às vezes mandam mensagem tipo, ai, Lu, o que eu faço? Não tá fácil. Porque a gente vive num país muito grande, com muitas desigualdades. Cada pessoa tem uma vivência diferente, tem dificuldades diferentes, mas algo que eu acho que é importante nesse momento é a gente se olhar com carinho, com respeito, entender que esse momento é muito diferente de tudo que a gente estava acostumado e é um momento complicado mesmo, mas ele vai passar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de incerteza, porque a gente não sabe como vai ser semana que vem, como vai ser mês que vem, mas ter essa consciência de viver um dia de cada vez, se aproximar das coisas que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta, entender que inclusive a gente pode estar distante fisicamente, mas a gente está perto, a gente pode se conectar com as pessoas de outras formas. Puder pensar em um aprendizado nesse momento é o da solidariedade, assim, em relação a gente, a esse carinho com a gente, mas o carinho com o outro também, o que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer pro outro. É isso, gente. Acho que a gente tentou aqui conversar com vocês e é isso, você não tá sozinho, né? Tá todo mundo na mesma e às vezes a gente se perde muito nesse mar de fotos maravilhosas, de pessoas curtindo muito a quarentena e sendo super produtivas e arrasando e com a sanidade mental em dia, com os trabalhos em dia, e aí você olha e você se sente uma bosta. E é isso, acho que tá todo mundo descobrindo, tem gente que já conseguiu porque tem uma capacidade de ser flexível muito maior. Tem gente que não, eu sou uma pessoa um pouco mais rígida do que gostaria às vezes. Então as mudanças mexem muito comigo no geral. E é isso, é sobre também buscar inteligência emocional, né?
porque as dificuldades estão aí, elas estavam antes e elas vão seguir depois, mas muita coisa se intensifica por conta desse momento que a gente tá vivendo e desse medo generalizado que a gente tá, e dessas preocupações, da galera dividindo coisas, mas a nossa percepção também, ela pode às vezes intensificar muito estados de já cansaço, de já tristeza, então também é ficar sempre atento a como a nossa mente tá. Quero agradecer muito a presença da Lu e quero agradecer muito a presença da Mari. Muito obrigada! Eu tô tão feliz por a gente ter feito essa coisa juntas nesse momento. Eu também, guria. Foi ótimo, assim, só de conversar com pessoas já me senti muito melhor. Né? É verdade. Essa socialização do cachorro. Eu amei também porque mostrou pra mim que é possível, por exemplo, estar na minha cidade, que eu moro em Florianópolis, estar aqui na minha casa e gravar com outras pessoas, gravar com pessoas que eu gosto tanto, que moram longe de mim. Eu acho que foi também um aprendizado, assim. A gente fica arrumando tanta desculpinha pra fazer collab, né, gente? A gente faz quando a gente se vê. E aí é isso aí. Sim, porque daí quando a gente se vê, a gente quer tomar um café, por exemplo. Não é? Fazer coisas que aí a gente pode fazer junto, fisicamente. Eu amei, eu já quero fazer mais. Já quero convidar todo mundo pra fazer collab. Vamos falar sobre qualquer outra coisa. Vamos fazer collab. O único formato que eu conheço agora. O único formato, eu amei. Gente, quero agradecer muito o YouTube por estar dando estrutura pra esse encontro acontecer, pra de estúdio que tá aí atrás, gravando tudo, botando tudo pra correr, porque a gente, tá aprendendo a lidar com esses novos formatos de contato, colaboração, produção de conteúdo. Muito obrigada mesmo, eu tava falando pra vocês, porque a gente tá confuso, porque eu tô falando aqui, olhando aqui, e assim, é se adaptar com essas novas formas de produção, né? O projeto Fique em Casa e Saia do Aperto Comigo tá acontecendo no YouTube inteiro, com outros criadores, fazendo lives, colaborações, justamente pra te dar aí esse apoio moral, físico, emocional, que a gente tanto precisa nesses momentos. Então, busque na hashtag os outros conteúdos. Obrigada, YouTube. Obrigada, de estúdio. Obrigada, Mari. Obrigada, Lui. Obrigada a você aí de casa que acompanhou a gente. Se inscreve no canal da Lui, por favor, se você não for inscrito. Se inscreve no canal da Mari, por favor, se não for inscrito. E aqui também. E a gente se vê numa próxima, né, meninas? Um beijo, gente. Muito obrigada.